Como é bom, torcedor vascaíno, chegar aqui após uma vitória do Vasco. E não uma simples vitória, né? Uma vitória contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão na estreia do Campeonato Brasileiro. Já é bom ganhar. E ganhar jogo grande, como foi ontem, um clássico do nosso futebol, é melhor ainda. É uma resposta a todos que duvidaram, é uma resposta à imprensa que colocava o Vasco como rebaixado nesse Campeonato Brasileiro e é principalmente uma resposta a nós, torcedores vascaínos, que também duvidamos desse time. Uma resposta que mostra que mesmo não tendo um elenco brilhante, um elenco mágico, um elenco de craques, o Vasco desse ano vai competir. O Vasco desse ano, mesmo com muitas limitações, dará alegria ao seu torcedor. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida, trazer aqui a entrevista coletiva do Maurício Barbieri, onde ele elogiou muito tanto o Léo Jardim, que foi um dos grandes destaques, se não, né, o grande destaque da noite de ontem, e também elogiou o Gabriel Peck. Falaremos aqui também sobre Rafael Claus, o árbitro da partida de ontem, muito polêmico, atitudes que realmente causaram revolta no torcedor vascaíno e até mesmo no diretor executivo Paulo Brax. A gente vai trazer alguns detalhes aqui de tudo que aconteceu e o que foi relatado na súmula do árbitro. E só para adiantar, Barbieri e Paulo Brax foram até o vestiário do Rafael Claus após a partida para conversar com o árbitro de jogo. Além disso, pessoal, muitas outras informações aqui neste vídeo. E é claro, para você não perder nada, já te adianto, fique até o final, pois até polêmica envolvendo o Maracanã iremos trazer aqui a vocês. Antes, porém, eu quero agradecer porque agora o canal do Gigante está com 90 mil inscritos. Uma marca, cara, impressionante. Glória a Deus acima de tudo e muito obrigado. Obrigado a todos vocês, pois hoje eu posso falar que eu tenho um canal de 90 mil inscritos. E a nova meta, gente, é chegarmos aos 100 mil. Vambora, rapaziada. Vambora, rumo à plaquinha dos 100 mil inscritos. Que felicidade, gente. Muito obrigado por todo o apoio. E deixa aí, é claro, a sua mensagem aqui nos comentários, porque se não fosse por vocês, eu jamais teria conseguido a chegar nesse número gigante como é o nosso Vasco da Gama. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, se inscreva, né, que agora a meta é os 100 mil inscritos. E também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama, eu já quero começar aqui esse vídeo falando sobre o que aconteceu ontem dentro de campo. Um jogo muito bom, um jogo em que o Vasco venceu, não com autoridade, mas conseguiu construir o seu placar nos 10 primeiros minutos e conseguiu sofrer. Isso é fato. É claro, eu vi muitas análises, muitos comentaristas falando que o Vasco poderia ter jogado no segundo tempo, que o Vasco deixou de jogar na segunda etapa da partida. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma loucura se o Vasco, com o placar por 2-0, quisesse sair para o jogo e dar espaço ao Atlético Mineiro. O Atlético é um elenco forte. O Atlético hoje é um dos principais times do futebol brasileiro. A gente vendo as alterações, né, feitas durante a partida, e a gente consegue observar que de fato o Atlético, gente, é um timaço. O Atlético no segundo tempo colocou em campo Patrick, Edenilson e Pedrinho. 3 jogadores que muito provavelmente, se tivessem no elenco do Vasco, seriam titulares. O Patrick muito provavelmente seria titular no Vasco, o Pedrinho muito provavelmente seria titular no Vasco e o Edenilson também. Então é um time melhor com relação a elenco do que o Vasco da Gama. Então não tem como, gente, o Vasco jogando dentro do Mineirão, na casa do Atlético Mineiro, sair pro jogo, porque a chance é alta, a chance é grande de tomar o gol. O Vasco fez a estratégia correta, conseguiu nos 10 primeiros minutos aumentar o placar, abrir o placar e aumentar o placar, na minha opinião, conseguir a vitória ali naquele tempo, e depois só deixar o Atlético jogar e se defender. Futebol moderno deixa muito bem claro isso, que você colocando toda a sua linha defensiva, todo o bloco baixo, é muito difícil o adversário sair ali fazendo gols, porque o futebol moderno hoje está encaixado dessa maneira. A gente já vai voltar a falar sobre isso, a gente vai trazer, é claro, a entrevista do Maurício Barbieri, falar sobre o Léo Jardim, Gabriel Peck, mas antes eu quero falar sobre outro personagem desse jogo que marcou muito. Não foi Léo Jardim, não foi Gabriel Peck, não foi o Hulk, não foi o Eduardo Cudê, foi o Rafael Claus, o árbitro da partida de ontem. O árbitro que deu vermelho ao Maurício Barbieri.
no primeiro tempo. Para vocês terem noção, Maurício Barbieri pela primeira vez levou um cartão vermelho com o Vasco da Gama. Ele tinha sido expulso apenas 3 vezes durante o período que comandou o RB Bragantino. Muito tempo essa passagem dele pelo clube paulista. Então a gente vê que é algo completamente anormal, incomum o Maurício Barbieri ser expulso, ainda mais com um cartão vermelho direto, né? Algo que, na minha opinião, é até o momento injustificável. E só um ponto importante, o Vasco no próximo domingo enfrenta o Palmeiras, a gente também já vai falar sobre isso, se essa partida estará sendo realizada no Maracanã ou em São Januário, porque houve alguns problemas na madrugada desse domingo. Porém, o Vasco entra em campo sem o seu treinador e o Palmeiras também, pois o Abel Ferreira na partida de ontem contra o Cuiabá no Allianz Parque também foi vermelho. Ou seja, na próxima partida, Vasco e Palmeiras não terão seus treinadores na beirada do campo. Porém, o que eu quero falar mesmo, gente, é sobre a Rafael Claus, que como trouxemos, uma expulsão, na minha opinião, volto a repetir, injustificável. Até porque o próprio Paulo Brax ontem, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, foi visto muito aflito, muito inquieto nos minutos finais, né? O Paulo Brax de fato comprou esse projeto do Vasco, tá mostrando que é alguém que tá com corpo e alma vivendo o Vasco da Gama. Ontem, nos minutos finais, a gente via que ele ficava desesperado, indo de um lado pro outro, como tá aparecendo aí pra vocês no túnel, que dá acesso aos vestiários do Mineirão. Não conseguindo ficar parado, acompanhando o jogo numa televisão que tinha ali perto do corredor, indo a campo. E aí teve um determinado momento que o Paulo Brax foi perguntado sobre o que o Maurício Barbieri teria feito. E ele disse isso daí, ó. Dá uma olhada. Não nada, cara. O Barbieri é um cara educado pra caralho. O Michel. Conhece o Michel? Você viu? Como vocês puderam perceber, caso não tenham ouvido, eu falo. Ele disse assim, ó. Não falou nada, cara. O Barbieri é um cara educado pra caramba. É claro, ele não usou a palavra caramba, mas foi isso que o Paulo Brax quis dizer. Inclusive ele prosseguiu, né? Ele disse que conhece o Michel Patrick Costa, que pra quem não sabe foi o quarto árbitro que relatou ao Claus os xingamentos feitos pelo Maurício Barbieri, o que acabou resultando na expulsão. Na súmula, o Rafael Claus colocou o seguinte sobre a expulsão do técnico Maurício Barbieri, ó. Expulso direto após eu receber a informação do quarto árbitro que o mesmo teria me xingado com os seguintes dizeres. E aí foram 2 palavrões que eu não quero repetir aqui. E ele ainda prossegue, repetindo 2 vezes essa fala e dando soco no ar. Então o quarto árbitro relatou ao Claus que o Maurício Barbieri teria o xingado. O Claus não fez questão nem de ir ao VAR, nem de fazer nada, apenas aplicar o cartão vermelho direto ao Maurício Barbieri. O próprio Paulo Brax, volto a repetir, falou que conhece o Michel Patrick Costa e sabe que, pelo que deu a entender nas falas do Paulo Brax, a índole dele não é muito boa. Mesmo diante disso, o Paulo e o Maurício Barbieri foram até o vestiário, porque o Claus relatou isso também em súmula, disse que os dois, ao término da partida, foram ao vestiário da arbitragem se desculpar pelo ocorrido. Uma situação muito complicada. O Paulo Brax também, né, falou sobre essa situação após a partida, disse assim, ó, abre aspas, eu fui falar com ele com muito respeito, com muita educação, ainda mais um árbitro FIFA, mas fui para entender o que aconteceu. De onde eu estava eu não poderia acreditar que teria sido uma ofensa, porque o Barbieri realmente é um treinador muito educado, não tem histórico de expulsão na carreira, então eu, educadamente, dentro do que a regra permite, fui questionar a ele sobre o que tinha acontecido. Ele me disse que vai colocar na súmula. Depois fomos no vestiário para poder nos desculpar com ele e vida que segue. Foi um julgamento que ele teria ouvido. A gente disse que não foi direcionado a ele, mas de toda forma foi a interpretação dele e a gente respeita. Realmente uma interpretação para mim errada que podia ter prejudicado o Vasco muito na partida. O Vasco, quando o Barbieri saiu da beirada de campo, foi nítido que o Vasco acabou caindo de rendimento, pois não tem o seu líder, não tem o seu grande treinador à beira do campo orientando a equipe. E a gente vê também outras coisas colocadas na súmula com relação a cartão amarelo. Teve um cartão que ele disse que deu ao Andrei por reclamação, falou, ó, é advertido por persistir em reclamar das marcações de arbitragem. O Hulk mandou no jogo, falou no ouvido do Claus a partida toda. Hulk foi tomar um cartão amarelo apenas nos 35 minutos do segundo tempo. E segundo o Claus, advertido por praticar uma conduta antidesportiva, não por reclamação. Então, gente, na boa, a arbitragem do Claus ontem foi muito ruim, completamente arbitrando para um lado. Ficou nítido que o Atlético Mineiro estava levando vantagem nas interpretações, mas pelo menos o Vasco não conseguiu sair prejudicado. A gente espera que arbitragens como essa do Rafael Claus que aconteceu ontem no Mineirão não venha a se repetir durante o Campeonato Brasileiro. Mas enfim, pelo menos o Vasco vence. Porém, domingo que vem não teremos o Barbieri na beirada do campo. Se serve de consolo, o Abel Ferreira
também do adversário Palmeiras não poderá, né, ficar na área técnica. Mas, gente, prosseguindo, né, porque o que importa é que ontem vencemos, o Vasco ontem venceu o Atlético no Mineirão, é muito bom falar sobre isso, uma vitória importantíssima. O Vasco nesse momento é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, é claro, ainda estamos na primeira rodada, ainda teremos jogos nesse domingo, mas o que importa hoje é que o Vasco dormiu e está na terceira colocação do Brasileirão. O Vasco terminou a partida com 7 finalizações em 3 no gol, marcando 2, enquanto o Atlético terminou o jogo com 26 finalizações, sendo apenas 10 no gol e apenas 1 gol marcado. Isso se deve muito, querendo ou não, pela brilhante atuação do Léo Jardim. Que partida fez o camisa 1 do Vasco da Gama. Uma partida boa, uma partida que mostra que de fato o Léo Jardim hoje mostrou ao torcedor vascaíno que valeu 12 milhões de reais e a confiança que ele precisava readquirir, ele conseguiu conquistar de fato ontem no jogo do Mineirão. Parabéns, Léo. Parabéns, Barbieri, por ter bancado principalmente o Léo Jardim no gol do Vasco da Gama. E é claro, dei uma olhada aí nas palavras. Eu fico feliz pela minha atuação. Eu tenho convicção no meu trabalho, no trabalho que vem sendo feito desde quando eu cheguei aqui. E eu sempre procuro trabalhar da melhor maneira, fazer meu trabalho durante a semana, justamente para chegar nos jogos preparados e poder ajudar a equipe. Então, como vocês viram aí, né, o Léo Jardim muito animado, muito feliz com a sua atuação ontem diante do Atlético Mineiro. Sobre seus números, foram 12 defesas, sendo 3 delas difíceis, 90% das bolas defendidas, 2 cortes e um acerto aí de 8 das 23 tentativas de bolas longas. E se o Léo Jardim foi um grande destaque no gol, no setor ofensivo, sem dúvida nenhuma, o grande destaque foi o Gabriel Peck. Mais uma partidaça do atacante do Vasco da Gama, que ontem aí na partida teve 1 gol, 1 assistência, 4 chutes, sendo 2 no gol, uma grande chance criada, de 2 dribles que ele tentou, acertou 1, de 6 duelos ele conseguiu ganhar por baixo, foram 4 desarmes, 2 interceptações, um jogador que vem evoluindo muito, um jogador que vem se mostrando que será fundamental para o Vasco para o restante da temporada. Um jogador que, assim como o Léo, foi muito elogiado pelo técnico Maurício Barbieri após a partida. Vocês acabaram de dar uma olhada nas palavras do goleiro, agora deem uma olhada nas palavras do próprio Maurício, elogiando muito tanto o Léo Jardim, grande destaque da noite de ontem, e também o Gabriel Peck, responsável pelo gol e pela assistência ao André Santos, aquela linda batida de falta no início da partida. Vou começar pelo Jardim, partida irretocável, fantástico. Eu acho que ele precisava de mais um jogo assim, você citou bem o jogo do Flamengo, isso demonstra o quanto ele é importante para nós, todos são importantes, mas ele tem uma importância fundamental. É um cara que no dia a dia trabalha demais, a gente acompanha e toma as decisões baseadas também no trabalho do dia a dia, que eu sei que muitas vezes vocês não conseguem acompanhar, mas existe critério, existe trabalho, existe avaliação para a gente tomar as decisões. Fico muito feliz pelo Léo, pela partida que ele fez. O Peck, ele até estava brincando que a bola tinha entrado direto no primeiro gol, que o Andrei não teria tocado, que ele queria ter feito o gol. Eu acho que ele vem fazendo um ano muito bom. É até importante a gente falar isso, às vezes o externo rotula muito as pessoas, né? Como se nós fôssemos seres imutáveis, como se a gente não evoluísse, se a gente não desenvolvesse, se a gente não pudesse atingir outras dinâmicas e crescer com o placar do tempo, né? Com o passar do tempo. Eu acho que o Peck é um dos meninos mais experientes, vamos dizer assim, porque acabou subindo antes, mas ainda é um menino e vem crescendo ao longo do ano, tem nos ajudado bastante, fazendo gols, ajudando na marcação, tem uma capacidade, uma intensidade importante. Fico muito feliz por ele ter dado uma assistência, ter feito gol, mas eu não queria individualizar. Uma das coisas que a gente conversou bastante é que hoje, para a gente vencer o jogo, nós teríamos que ser uma equipe muito forte. E eu acho que foi isso que a gente fez, todo mundo marcando, todo mundo se entregando. Quando a gente tinha a bola, a gente procurava atacar, procurava ser vertical. O Puma até exagerou algumas vezes, passando no segundo tempo. Mas eu acho que é uma estreia muito positiva e que a gente tem que continuar trabalhando agora para que seja só o começo. E aí, torcedor, animado com a vitória do Vascão, animado com esses 2 jogadores, Léo Jardim e Gabriel Peck? Será que vão ser peças importantes aí para o Cruz Maltino no restante da temporada? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar aqui o vídeo, falar só o que aconteceu
ontem, pois na madrugada do domingo, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu uma liminar que impede que até o momento o Vasco inicie a venda de ingressos do Maracanã para o confronto contra o Palmeiras no próximo domingo, dia 23 de abril. Lembrando o que aconteceu. O Vasco entrou na justiça e uma juíza liberou a venda de ingressos, liberou que a partida venha a ser realizada no Maracanã. No sábado, o Fluminense entrou com uma ação impedindo o Vasco de jogar no Maracanã e pedindo para que a venda de ingressos não viesse a acontecer. Exatamente por esse motivo, ontem houve essa decisão judicial onde um desembargador impediu a venda de ingressos para o Vasco da Gama desse jogo do próximo domingo. Não foi, só para esclarecer, um pedido apenas do Fluminense, um pedido foi também, né, do Flamengo. O desembargador aí é o Ricardo Couto de Castro, que autorizou essa ação, esse pedido realizado pela dupla Fla-Flu. Eles tentam aí recorrer da decisão judicial que autorizou que o Vasco jogasse a partida no estádio Mário Filho nesse próximo domingo às 4 horas da tarde contra o Palmeiras. Uma situação muito chata, com toda certeza teremos muita água embaixo dessa ponte rolando nessas próximas horas de domingo, nos próximos dias a gente vai ficar ligado e informar tudo a vocês. Uma vergonha o que está acontecendo, se tratando de Maracanã. O Maracanã é nosso, Maracanã é apenas da dupla Fla-Flu não. Eles precisam entender isso, porque já tá passando dos limites. A gente vai ficar por aqui, rapaziada. Esse foi o Fala Gigante, apenas o primeiro vídeo, né? Já que não colocamos o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse domingo. Retornaremos à noite com Boa Noite Gigante, contando, é claro, com a sua presença. E vambora chegar aos 100 mil inscritos, contando aí com o seu apoio, contando aí com a sua ajuda. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Muito obrigado por toda a força, toda a ajuda que vocês vêm dando aqui no canal. E é claro, ó, saudações vascaínas.